Olá, tudo bem? Estou aqui com um micro-ondas Panasonic Styling Grill, né? O modelo desse micro-ondas aqui é MNGT6845, né? O cliente trouxe ele aqui pra gente e ele não liga, né? Tá? A gente inserta o plug na tomada e ele não liga. Aqui, se eu mostrar, já tá com ele aqui aberto já, né? Já abri ele para você. Você vai fazer uns testes para ver se é o magnetron, para ver se é o fusível, né? De entrada, né? O fusível de ação rápida, né? Que não é um fusível comum. E se é o transformador de alta ou se é capacitor, diodo, algum relé, algum circuito em curto, tá? A gente vai testar isso aí na íntegra. Vou pegar aqui o tripé para a gente fazer aí as aferições e as medições necessárias aqui para vocês, tá bom? Já vai deixando o seu like, ative o sininho para notificação, compartilhe o nosso canal, se inscreva, hein? Se inscreva para dar crescimento aí pro nosso canal, tá bem? Bem, o primeiro teste que a gente vai fazer, que nós vamos fazer é logo testando o fusível da entrada de voltagem, né? Da entrada de tensão, né? É o fusível que fica logo aqui, ó, nas conexões do cabo, né? Que vem ali, ó, entrando aqui e saindo aqui, né? Ele faz aqui, né, a abertura quando o equipamento entra em curto, justamente para proteger o circuito. Tem pessoas que pensam que o fusível não é para não queimar o equipamento, não. O fusível é para proteger o equipamento. Muitas das vezes o fusível nem queima, né, nem parte, né, nem abre. A gente fala um termo queimar, mas na realidade é partir, né, é abrir, porque o fusível de uma extremidade à outra há um rompimento, né, e justamente para impedir a passagem de corrente, a passagem de tensão, né, de voltagem. Então, quando ele rompe, ele protege o circuito para não haver uma queima, né, para não pegar fogo, para não criar danos maiores. Muitas vezes ele não rompe, mas mesmo assim cria danos irreversíveis ao equipamento. Então, nós vamos colocar o multímetro na escala de continuidade, né? Quem tem um multímetro aí que tem a escala de continuidade com bip, quando tá aberto, ele não faz esse barulho aqui, ó. Ele não faz isso, ó. Isso aqui é quando tá mostrando que tem continuidade. Agora vamos testar o fusível para ver se ele tá aberto ou não. Olha, não zumbou, né? Não bipou. Isso prova que tem aí, ele está aberto, tem um problema aqui nele. Mas será que esse micro-ondas tem só esse problema? Foi só o fusível que abriu? Ora, se o fusível abriu, partiu, provavelmente tem algo em curto nesse equipamento. Tem algo aí com fuga nesse equipamento. Como eu falei anteriormente, o fusível é para proteger. Então vamos tirar o fusível do lugar. Tiramos o fusível do lugar, né? Você pode pegar uma chave com, né, mais fina, né, e levantar aqui a pontinha dele, né? Esse fusível da Panasonic, ele é bem pequenininho, né? Ele é pequeno comparado com outros. Deixa eu pegar uma coisa aqui que tem a ponta mais fina, né? Só pra gente levantar aqui, que tem a ponta mais fina. A gente levanta aqui, ó. Pronto. Olha só, eu vou só fazer aqui uma comparação entre um fusível e outro, ó. Fusível corpo de cerâmica pequeno e um fusível corpo de cerâmica grande, maior. Como é que você vai fazer uma adaptação com um fusível desse aqui no lugar desse? Olha a diferença do tamanho, simples, trocando o adaptador, né? Mas o fusível tem que ter a mesma amperagem. No caso, esse fusível aqui, ele é 12 ampere. Em alguns micro-ondas, né, esse aqui é 220, em alguns micro-ondas vem 12 ampere. Nesse caso aqui, esse aqui é de 12 ampere por 220 volts. Já peguei o mesmo micro-ondas desse que veio com um fusível de 10 amperes por 220 volts. Então, se você não tiver um desse, mas tem um desse também com a mesma amperagem, no caso esse aqui é 12, ó, dá para ver, ó, 12 amperes, 220, você vai trocar esse, entendeu? Porta-fusível aqui para que ele possa se encaixar legal. No caso que você não tenha esse aqui que é o pequeno, mas se você tiver o pequeno, é só chegou lá e colocou ele no lugar. Bem, mas antes de colocar esse fusível no lugar, vamos fazer uma varredura
no circuito, né? Para ver se não tem nada em curto, como o Megatron, como o capacitor, né? Tem um capacitor ali, né, lá embaixo, né? Vou mostrar para você aqui, ó. Tem os capacitores aqui embaixo, né? Olha lá, o capacitor também, quando ele entra em curto, ele faz partir o fusível, né? O capacitor, quando ele entra em curto, também abre o fusível e o equipamento não liga. Também tem o diodo aqui, ó, diodo de alta tensão. Cuidado quando você for tocar lá, né? Porque às vezes armazena corrente, energia ali no capacitor e você pode levar uma descarga elétrica, porque é alta tensão. Tome muito cuidado em mexer nesse transformador também, que às vezes entra em curto também, tá? Tome muito cuidado. Por quê? Porque ele é um transformador de alta tensão, entendeu? Fiquei calçado, se você não tiver experiência com isso, leve para alguém aí que trabalhe com isso aí. Cuidado, já vi acidentes graves acontecendo com pessoas que mexem nisso aí. E depois a gente vai fazer os testes nessa placa controladora. Já peguei equipamentos que estavam em curto, o relé, e cortava o fusível de entrada, que é justamente o fusível de ação rápida. Não coloque fusível de 12 amperes, de 10 amperes, entendeu? Que não seja de ação rápida no lugar desses aqui, ó, de ação rápida. São fusíveis específicos para esse tipo de equipamento, ok? Depois de ter testado o fusível, né, e encontrado o fusível aberto, agora a gente vai fazer os testes para ver se não há curto. O primeiro teste que você vai fazer você logo vai testar logo a entrada, né? Já tá desconectei aqui, ó, os conectores que vem do capacitor, para ver se o capacitor também não tem curto. Mas vamos testar primeiro aqui a entrada de 220, né, do transformador. Vamos testar, ver se ele não está em curto. Colocamos o multímetro na escala de continuidade, né, que zumba, né, que tem um bip para ver. Vamos ver. Ele deu esse bip porque indica uma continuidade. Mas vamos colocar ele na escala de ohms, né, para ver também quantos ohms. Deixa eu ver se consigo colocar ele aqui. Quantos ohms vai dar? Não dá para colocar ele aqui. Mas vamos ver na escala de ohms para ver quantos ohms ele vai dar. Tá? Vou botar aqui o multímetro na escala de ohms. Não dá para você ver aí, mas tá muito complicado aqui de filmar aqui. Mas ó, ele chegou na ordem de 12.4 ohms, indicando que ele não está em curto, né? Então esse transformador ele não está em curto, né? Ele está perfeito. Voltando para a escala de bip, né? A escala de continuidade. Vamos agora testar agora o capacitor. Eu tenho que botar bem aqui para você ver aqui eu medindo o capacitor. Vamos medir o capacitor na escala de continuidade. Se ele der continuidade e der um zumbido, ele está em curto. Ó, como eu suspeitava, o capacitor está em curto, ó. Olha, viu? Está em curto o capacitor. Eu tô com um capacitor novo aqui, ó. Vou fazer um teste para você ver. Vou pegar aqui o capacitor novo, né? Ó, eu vou aqui botar para cá um pouco a câmera. Tirar aqui esse alicate. Tô com um capacitor novo. Capacitor de 0,85 microfarads. Vou fazer também a medida no capacitor novo para vocês verem, ó. Entendeu? Viu que ele, ó, não tem continuidade, né? Ele dá ali, ó, medindo ele na escala ali de capacitância. Eu vou colocar aqui na escala de capacitância. Eu vou botar aqui o multímetro para ver se dá para vocês verem ali a medição, a aferição dele, na medida, né? Vou colocar aqui, ó, entendeu? E aí vou fazer a medida, vou colocar ele na escala de capacímetro, né? De capacitância, né? Vou colocar ele no capacímetro aqui para medir aí, entendeu? O valor dele. Observem, né? E eu vou fazer a medição, a aferição agora. Tirar aqui a mão da frente, vamos ver se dá para você ver. Olha lá, olha, 86.2, né? Porque ele tá no automático e é nada mais nada menos do que 0,85, né? Eu vou aqui diminuir aqui essa escala pra gente ver.
né? Para ver aqui um pouco. Vou botar aqui no real pra gente ver, para ver se dá melhor. Olha só, entendeu? Então ele tá, agora apareceu o 0 lá, viu? Pra você ver aí, ó. Deixa eu tirar aqui da frente da minha mão. Ó. Agora apareceu, ó, 868 microfarads, né? Ali apareceu nanofarads, mas é isso, é porque esse multímetro ele não dá a escala precisa, né? Já o outro, né, se você for, vou medir aqui o outro aqui onde ele está, sem ter tirado do lugar, mas eu vou deixar aqui na leitura para você ver o outro, eu medindo. Olha aí, ó, ele pula logo para 0.015, mostrando que está em curto o capacitor que ainda está aqui no micro-ondas. Eu vou retirar ele do lugar agora e vou colocar o outro capacitor, né? E o fusível já coloquei no lugar ali, né? Depois eu ligo, ainda não liguei, coloquei no lugar, mas ainda não liguei. Vou tirar aqui o capacitor e colocar o outro capacitor no lugar, tá? E também eu já medi o magnetron, tá? E o magnetron também não está em curto, medindo na escala de continuidade. Lembrando sempre, ele também não está em curto. Tá, isso significa dizer aqui, depois de ter feito todos os testes aqui também, não tem nada em curto aqui, né? Na linha de 220, encontrei esse capacitor logo de cara em curto, né? O capacitor ali em curto. A outra coisa, esqueci de medir também o diodo de alta, ó. Medindo o diodo de alta. O diodo de alta também não está em curto, né? O diodo, esse diodo aqui, lembrando que esse diodo aqui tem que aplicar uma tensão nele, tá? De no mínimo uma tensão de 12 volts por aí, né? Para que ele venha indicar que tá bom, né? Esse diodo ele não é testado normalmente como se testa um diodo comum, né? Retificador. Então eu preciso ter aplicado uma tensão dele. Geralmente eu aplico uma tensão nele. Eu gosto de aplicar uma tensão logo em série com uma lâmpada de 220, né? E ali eu vejo se tem um comportamento estável ou se tem um comportamento não estável, colocando o multímetro em série com a lâmpada, e aí dá para fazer uma aferição perfeita desse diodo. Tem outros testes aí na internet, mas eu particularmente gosto de fazer assim. Indica logo para mim se tem fuga, se está em curto, quando eu coloco ele em série com uma lâmpada de 100 watts, tá? E também em série com um multímetro, tá? É ligado na lâmpada de 100 watts, fazendo aqui o círculo, né? Do circuito atravessando, aliás, o diodo, ok? Estamos tirando aqui o capacitor. Vou deixar na descrição aí e também um card do teste do diodo, né, para você acompanhar como se testa o diodo na prática, usando uma lâmpada em série e um multímetro em série junto com a lâmpada. Vou tirar aqui o capacitor. Lembrando que eu gosto de trocar logo o conjunto, né? Colocar tanto o capacitor como um diodo. Eu vou colocar um diodo também novo no lugar também logo, né? Eu gosto de fazer isso. Ainda que eu faça o teste e o diodo esteja bom. Estou com outro diodo aqui ó, na mão, ó, né? Eu vou colocar também o diodo com o capacitor, todos novos. Alguém me perguntou se na substituição do diodo não tinha como inverter, né? Não tem como inverter, porque geralmente os diodos já vêm com um conector para conectar no capacitor, e aqui ó, esse outro tipo de conector aqui ó, já com um orifício para colocar o parafuso. Então não tem como a pessoa inverter, entendeu? Pronto, feita a substituição do diodo e também do capacitor, né? Tá aqui o diodo, tá aqui o capacitor velho, né? E estava em curto, e o diodo. Eu gosto de fazer logo a substituição do conjunto. Lembrando para você atentar aí para a capacitância, né? O capacitor que vem nele original, nesse tipo de micro-ondas, ele é de 0,95 nanofarads. E eu coloquei um também
de 0,95, aliás, de 0,90 nanofarads. Então, eu quero dizer uma coisa para você: se você não tiver o de 0,90 nanofarads, né, que é o original, então você pode colocar um de 0,85, que vai dar também bacana, né? Aí há uma escala, né, de capacitores que você pode colocar até 12 litros, né? Então, até 1 nanofarad você pode colocar um capacitor que vai funcionar sem problema nenhum, tá bom? Você não pode colocar maior de 1 nano em micro-ondas acima de 12 litros, ok? Vamos ao teste, insertando o plug, né, aqui da tomada, né? Vamos insertar. Note que acendeu a luz do painel. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos colocar aqui para ver. Vamos para o teste. Vamos colocar água. Depois eu vou fazer uma limpeza dentro dele, né? Fazer uma limpeza para entregar para o cliente. Vamos colocar água. Vamos botar 1 minuto. E vamos aqui ligar ele para ver o que vai acontecer. Está em funcionamento. Esse barulho aí que vocês estão vendo é o ventilador dele que está seco. A ventoína que refrigera lá o magnetron. Eu vou dar uma limpeza lá também para parar esse barulho. Verifique isso, viu? Quando a ventoína está seca, né, ela faz esse barulho. Ou substitui, ou lubrifica. Botei 1 minuto. Você tá vendo em tempo real aí, o tempo tá correndo lá, ó. Botei 1 minuto para ver se a água ferve ou esquenta. Tem que testar logo na lógica, né? Para ver como é que vai se comportar o micro-ondas aí. Botei 1 minuto para o teste. Esse micro-ondas é um micro-ondas Panasonic Steel Grill, né? Modelo NN GT 6845, né? E ele é um micro-ondas muito bom, né? Parou. Vamos abrir. E vamos ver se a água esquentou. Ah, esquentou sim, ó. Se dá pra você ver, mas tá saindo aí, ó, um vapor, ó. Ó lá. Esquentou sim. Então tá aí, ó, mais um micro-ondas consertado, né? Dessa vez um Panasonic, muito bom esse micro-ondas. Vamos dar uma limpeza geral nele. Lubrificar ali a ventoína, que você está vendo o barulhozinho, né? O ventiladorzinho que refrigera o micro-ondas, refrigera o magnetron. E nós vamos entregar mais um concluído. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê o seu like, compartilhe o nosso canal, ative os sininhos para notificação, né? Mas antes se inscreva, tá? Inscreva aí para você receber mais vídeos.